GZ, Podcast Grasmec. Olá, estamos iniciando mais um GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Hoje, o nosso convidado é o Márcio Viana. Márcio Viana é sócio fundador da Giri Gestão Inteligência em Compras. Márcio, muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado. E já para iniciar, vamos iniciar de antemão, queria que tu contasse um pouco da tua experiência, como é que foi até chegou para fundar então a consultoria nesse setor na área de compras. Ótimo. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, estar participando desse podcast. Eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho pós-graduação em Logística e Supply Chain pela Fundação Dom Cabral. Participei também do processo de desenvolvimento de executivos pelo Senex. Na minha experiência, então, eu trabalhei 16 anos na John Deere, sempre na área de suprimentos, Dentro desses 16 anos de empresa, trabalhei nas áreas ali de logística, desenvolvimento de fornecedores, compras estratégicas, gestão de custos e, por fim, na parte de gestão de materiais indiretos, Dentro da John Deere, sempre com uma área de suprimentos integrada, Então, onde fazia gestão aí de diversas fábricas. Dentro desse período aí na John Deere, participei na expansão de fábricas, construção de novas fábricas, introdução de linha de produtos no Brasil, localização de linha de produtos e também a aquisição de outras marcas aí pela John Deere. Então, em 2020, eu saí da John Deere e fundei a Giri, Gestão Inteligente em Compras, junto com o meu sócio, que é o Roberto Sauber. O Roberto tem aí 30 anos de experiência em suprimentos também. Eu acho que nesses últimos 3 anos, aí, falando especificamente da Giri, a gente tem adquirido uma experiência exponencial, basicamente porque nós temos clientes bem pequenos, empresas, indústrias pequenas, onde aí os departamentos de compras são bem limitados, poucas pessoas, e empresas multinacionais, montadoras, onde os departamentos são relativamente grandes. Então, acho que a forma como é feita a compra, o tipo de sistema que é utilizado, a cadeia de fornecedores, toda ela é bem diferenciada, o que acaba trazendo aí também oportunidades aí muito diferentes para cada um desses tipos de cliente. Na Giri, a gente é especializado em prestar serviço na área de compras. Então, a gente presta serviço de terceirização, desde mão de obra, a terceirização de processos de compras. Fizemos a implementação de contratos de fornecedores, fizemos projetos de redução de custo, prospecção de fornecedores, gestão de riscos, gestão de performance dos fornecedores. Fizemos também o que a gente chama de transformação na área de compras. A transformação é o mais próximo a uma consultoria de compras. Nessa parte de transformação, a gente, junto com o cliente, faz basicamente uma avaliação e uma transformação completa da área de compras do cliente, sempre buscando transformar essa área de uma área operacional para uma área mais estratégica. Eu acho que é um dos grandes desafios aí das áreas de compras das empresas. Eu acho que é um grande desafio. E assim, tu falou que fazem 3 anos que vocês estão com essa consultoria. E o que tu me diz assim do atual cenário, Como é que as empresas estão lidando com esse atual cenário? Porque eu acho que a gente passou por uma turbulência e tu pegou, eu acho que um dos momentos mais turbulentos aí desde pandemia e agora, questões políticas, o Brasil, isso tu pode me falar melhor assim, então tu puder dar um apanhado geral como é que tá esse cenário atual na área dele. Primeiro, assim, nós temos alguns clientes que são da indústria, alguns clientes da indústria de equipamentos, alguns clientes na parte de montadoras, mas pelo nosso histórico, a maioria dos nossos clientes são do ramo agrícola. Então, vou comentar um pouco mais em detalhes, com um pouco mais de informação em relação a esses clientes. O que nós temos visto é uma queda ou previsão de queda, de 10% chegando até 40% dos volumes em comparação aí com o ano de 22. Eu te diria assim que uma média entre 20% a 25% de queda talvez seja um número bem parelho aí para a indústria.
Claro que isso se deve a diversos fatores, né? Ainda de novo, né? Dentro do mercado agrícola a gente tem a questão aí do preço do grão, né? De milho e soja principalmente. Nós temos a questão também dos incentivos governamentais que acabaram chegando um pouquinho mais tarde do que normalmente chegam, né? Então, se a gente falar aí de Plano Safra, Moder Frota, Inova Agro, todos esses planos de incentivos governamentais acabaram vindo um pouquinho mais tarde, apesar de os valores de incentivo desses planos não estarem ruins. E aí nós estamos falando em taxa de juros de 7% a 12%, dependendo do tipo de plano onde se enquadram, né? Então, acho que esses fatores alinhados também com a alta de juros, né? A gente teve aí a taxa Selic a 13,25 na revisão de junho e agora na revisão de setembro a 12,75. Então, acho que todos esses fatores alinhados aí ajudam a gente ter um volume de mercado um pouco menor. Além disso, eu acho que existe também uma crise de confiança na indústria, né? A indústria ainda tem bastante desconfiança, né? Ou ainda tem muito pouca informação sobre tudo o que está acontecendo, né? E aí nós temos a questão da guerra de Rússia e Ucrânia, temos a questão de uma possível recessão dos Estados Unidos, né? Temos a questão de inflação alta, Estados Unidos, União Europeia. Temos aí por último também a questão mais recente agora da guerra entre Israel e o Hamas. Então tudo isso eu acho que tem impactado bastante os volumes, né, para 2023. Por outro lado, eu acho que olhando um pouco para o lado positivo, né, a gente começa a enxergar sinais de que 2024 deve ser um ano um pouco melhor. Eu acho que ainda não se traduziu em volumes, né? As empresas eu acho que ainda não começaram a melhorar os seus volumes ou as suas previsões de produção e venda para 2024, mas a gente já vê várias empresas começando a se preparar para um 2024 melhor. Então, tu tá mais otimista em relação ao mercado, né? E muito baseado no que eu tenho conversado com os nossos clientes, no que eu tenho visto de algumas empresas se preparando aí com investimentos para o próximo ano. Anos. E falando então, né, já mais agora tua visão mais de futuro, então, mas quais são as tendências mais interessantes e inovadoras que tu observou recentemente nesse setor, né, no teu setor de desenvolvimento? Sim, falando, né, em tendência, acho falando muito em linha com o que a gente oferece, né, de serviço, com o que a Giri oferece de serviço, eu acho que existe uma tendência muito forte, falando bem mais focado na área de compras, né, em reduzir o trabalho operacional dos times de compras, né? Tendo que as empresas querem retirar aquele trabalho tático operacional com pouco valor agregado, né? E substituir isso por um trabalho mais estratégico, né? Então, dedicar os compradores a um trabalho onde ele possa fazer uma melhor gestão de custos, uma melhor gestão de performance dos seus fornecedores, né? Onde ele possa trabalhar com desenvolvimento, com prospecção de fornecedores. Né? Mas vamos lá, como que a gente pode reduzir o trabalho operacional? Eu acho que primeiro existe uma questão de conseguir melhorar o processo como ele é feito hoje. Então, se nós pegarmos, e nós temos aí diversos exemplos em alguns clientes, da melhora da utilização do próprio ERP, por exemplo, da empresa, onde quando nós implementamos apenas alguns processos, algumas alterações na forma como é feita a compra, a gente já vê uma grande melhoria, né, na redução de atividades operacionais. Depois disso, a gente pode passar aí por toda a questão de tecnologia, com BIs, com scripts, com ferramentas, por exemplo, de compra na nuvem, né? Vamos usar o exemplo aí de e-procurement, onde você consegue automatizar o envio de cotação para fornecedores, consegue fazer follow-up de forma automática, consegue colocar alçadas de aprovação dentro do sistema. Então, consegue automatizar realmente aquela parte que é bem operacional de compras e que acaba agregando pouco valor ao dia a dia de compras, né? E aí você consegue liberar mais tempo dos compradores para que ele consiga realmente se focar numa atividade mais estratégica. Então, assim, eu diria que a tendência de compras, né, é
um misto entre utilizar bem os seus processos, seus sistemas, otimizar os seus processos, seus sistemas, utilizar as ferramentas de tecnologia que estão disponíveis, né? E tirar aí, vamos dizer assim, o trabalho operacional do comprador, deixar ele mais estratégico. O que eu vejo para mim que é bem impressionante é que nada disso é uma grande novidade, né? Tudo isso são coisas conhecidas e relativamente há um bom tempo na indústria. Porém, conseguir utilizar isso, né, de uma forma bem orquestrada é algo que a gente ainda vê muito pouco na indústria. E esse é um dos tipos de serviço que a gente tenta trazer para dentro das empresas. Eu vejo que o setor de compras hoje está atrelado a apagar muito incêndio, né? Exatamente. Ou é aquela coisa que precisa para ontem, né? Então eu vejo que isso é uma tendência e acaba caindo no costume, né? Tipo, vou lá, vou comprar, fica caindo no automático. Então, realmente, eu acho que essa gestão mais estratégica do setor de compras aí só vem para agregar, né? Para a indústria melhorar e, enfim, só trazer redução de custos, né? Que compra sempre procura reduzir os custos, mas manter a qualidade. E falando nesse sentido, então, assim, né? Dessa parte mais de gestão, tudo, desse ponto mais estratégico do setor de compras. E tu comentou um pouco sobre as tecnologias ali dentro. O que elas podem aliar nessa parte, então, mais gestão de compras ou, assim, o que tu vê de tendências também? Tu deu uma comentada ali, mas eu queria que tu focasse mais em alguns processos mais inovadores que estão vindo por aí. Né? Primeiro, assim, né, vamos dar um passo atrás, né? Quando a gente fala em indústria e principalmente em departamentos de compras, né, a maioria das empresas tem uma quantidade de dados muito grande, né? Então, o quanto compra, quais são os fornecedores, o quanto vende, uma infinidade de dados aí. Primeiro passo que eu entendo é como transformar esses dados em informações, né? Então aí a gente tem o apoio das próprias ferramentas de BI, né? E muitas vezes a própria utilização correta das ferramentas dentro da empresa, né? Como eu comentei antes, né? Também a própria questão de ferramentas de procurement que elas te ajudam já a transformar esses dados em informações, porque normalmente elas já têm a parte de BI embutido por trás, né? Então, quando você recebe, você já recebe a informação, não recebe o dado. Então, acho que esse é um ponto bem importante e relevante, né? Falando em utilização de tecnologia para a área de compras. Além disso, eu acho que conseguir definir as estratégias de compras utilizando todos esses dados, utilizando todas essas informações, eu acho que é algo bem pertinente. Porque quando você tem uma estratégia de compras bem definida, com todas as informações, com todas as bases de dados bem alinhadas, ela com certeza vai te gerar menor quantidade de compra spot, pontual, ela vai te gerar contratos definidos, muitas vezes com lista de preço, com um plano de reajuste já definido com o fornecedor, que acaba então reduzindo, né, toda essa parte do trabalho operacional e deixando o trabalho do comprador mais estratégico. Fugindo um pouco aqui do nosso roteiro, tu acha que o perfil do comprador ele tem mudado, vai mudar junto? Porque está inserindo muita tecnologia e, como tu comentou, está sendo um departamento mais estratégico. Exato. O que tu vê? Tu vê uma tendência em mudar o perfil do comprador? Tu acha que alguma área mais específica está vindo para dentro de compras? Eu acho que sim. Se nós analisarmos, né, vamos dizer assim, os antigos compradores ou o pessoal que tem um tempo a mais de compras, né, normalmente o comprador ele fazia basicamente o processamento, né? Recebe a demanda, faz a cotação com 2 ou 3 fornecedores, seleciona o melhor fornecedor baseado em custo, em relacionamento, prazo de pagamento, né? E eu acho que hoje o comprador ele está a um nível acima, né? Ele já olha toda a questão de sustentabilidade, ele já pode olhar toda a questão de sustentabilidade do fornecedor, ele já pode fazer uma avaliação de contratos, né? De relacionamento de longo prazo, de inserir um fornecedor novo na estratégia, de utilizar todas essas ferramentas que estão disponíveis aí para o time de compras, né?
E acho que um outro ponto que é interessante, aí conectando um pouco também com, vamos pensar assim, o comprador do futuro ou o comprador do presente, né? Se a gente olhar a parte de ferramentas, normalmente quando a gente fala em ferramentas, se pensa ferramentas de ERP, que são ferramentas complexas, são ferramentas geralmente caras e ferramentas pesadas, né? Mas a gente vê aí no mercado diversas ferramentas de baixo custo e ferramentas mais simples que vêm a agregar em algumas áreas específicas de compras, tá? Então, eu comentei antes sobre a ferramenta de procurement. É uma ferramenta basicamente que te ajuda a automatizar todo o processo operacional de compras. A gente tem ferramentas, por exemplo, de gestão de riscos, onde te ajudam a gerenciar o risco da base de fornecedores, né? Então, o quanto que aqueles fornecedores estão expostos financeiramente, quais as certificações que aqueles fornecedores têm, se esses fornecedores têm pessoas expostas ao governo, né? Toda a questão financeira do fornecedor. Então, acho que assim, existem diversas ferramentas que te ajudam a gerenciar melhor o trabalho de compras, sempre pensando em trazer o trabalho do comprador para um trabalho mais estratégico. Estratégico, né? Então, realmente, hoje em dia o comprador não é ganhar, senta aí e vai comprar, né? Exato. Porque, tipo, tu estudou, quanto estudou, tem que estar sempre estudando, né? Exato. Tem que estar ligado à tendência de mercado, tudo, até para fazer uma gestão mais assertiva. E eu acho que complementaria ainda com um exemplo, tá? De um processo que nós tínhamos lá, onde a gente fazia toda a parte de agregar os dados de compras para fazer um planejamento, e esse trabalho, vamos dizer assim, de agregar os dados levava aí 2-3 dias. Era uma quantidade de dados gigantesca. Eu estou falando em coisa de 80, 90 mil linhas de ordem de compra. E a gente fez um desenvolvimento interno em casa por uma compradora que tinha conhecimento de sistema e conhecimento de programação, onde ela fez um script, né, que nada mais é que um robozinho que vai lá e busca os dados de forma automática no sistema. E esse trabalho que era feito em 3 ou 4 dias por 2 ou 3 compradores passou a ser feito em 1 hora pelo script. Então, assim, um comprador com um conhecimento de programação pequeno, que não é um conhecimento de um programador, desenvolvedor de software, pode trazer uma eficiência para um grupo de compras enorme, né? Então, Sim. acho que esse é um ponto bem interessante também, pensando no perfil dos compradores, né? Além de toda a parte de negociação, estratégia, relacionamento com fornecedores, toda a parte de tecnologia, ferramentas e alguns conhecimentos, talvez na própria questão de programação, pode ajudar aí a trazer vantagens enormes aí para as empresas. Não, é bem interessante essa parte do perfil, né? Porque eu acompanhei aí os últimos 30 anos, então, a indústria, e a gente percebe muito que está mudando muito o perfil do pessoal que está indo para dentro do setor de compras. Com certeza. Então, é bem legal a tua visão aí de ser um setor estratégico e não mais um setor operacional dentro da empresa. Esse é o grande ponto, tá? Nós, como empresa, o que nós tentamos trazer para os nossos clientes é exatamente isso. É o setor de compra se transformar de um setor operacional para um setor estratégico. O que nas grandes indústrias normalmente já existe, né? Então, quando você pega grandes multinacionais, isso já existe. Quando você começa a trabalhar em empresas de nível médio para nível pequeno, isso já é menos corrente, não existe tanto, até pela própria restrição, né, do tamanho de equipe e tudo mais dentro das empresas. E falando um pouco então agora de mercado, assim, né, a competição, a competitividade internacional, ela está grande. Então, o que tu vê nesse cenário de compras, fazendo um panorama entre o mercado nacional e internacional, né? O Brasil está conseguindo vencer essa barreira? Como é que está esse dá um geral assim para nós, como é que tá? Eu acho que vamos pensar assim na questão competição global, né? Não é uma novidade na indústria, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a indústria automotiva, né, e vários ciclos aí dentro da indústria automotiva, né? Aqui no Brasil tivemos a entrada aí de automóveis japoneses, depois coreanos, depois chineses. Agora, se a gente pegar um fato mais recente, aí toda essa corrida de eletrificação, por exemplo, nos automóveis, os automóveis chineses, ou as fábricas, as indústrias chinesas estão entrando muito forte e competitivas com produtos de qualidade, né?
Então, assim, vamos pegar o próprio mercado agrícola, né? Também é um mercado que sempre teve uma competição global, né? E muitas vezes em termos de produto, né? E em algumas vezes em termos de preço, outras vezes em termos de tecnologia embarcada. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Eu acho que a competição global, ela sempre existiu na indústria e eu acho que dificilmente ela vai deixar de existir, né? Quando a gente fala no Brasil especificamente, eu acho que a gente tem alguns nichos de sucesso, tá? Então, assim, eu conheço vários fornecedores aqui no Brasil que exportam globalmente, que exportam para montadoras globalmente, né? Com um nível interessante de competitividade, com um nível de qualidade. Então, assim, existem diversos fatores para isso, né? Existe uma preparação da indústria, né? Com uma base de custos mais baixa, com investimento em tecnologia, né? Existe, obviamente, também a questão de volumes, né? Tá exposto a volumes maiores e aí conseguir baixar os seus custos fixos para competir lá fora, né? Então, por exemplo, dificilmente você vai competir na China fazendo 1.000 peças mês, enquanto alguém faz 1 milhão de peças mês, né? Então, está exposto a esse mercado global, aumentar seus volumes, reduzir os custos fixos para conseguir competir de forma global. Eu acho que existe a oportunidade, eu acho que ela não é ainda super difundida, a nossa base de fornecedores ainda é muito focada no mercado local e existem dificuldades para exportar, né, como a questão de volumes que eu falei anteriormente, mas eu acho que falando um pouco, pensando na indústria, né, como que a indústria pode competir de forma global, aí eu acho que existem alguns caminhos, né? O primeiro caminho é ter também uma base de fornecedores global, né? Então, acho que as empresas conseguirem entender onde elas compram cada tipo de componente, matéria-prima, comprar do melhor lugar possível, fazer uma análise de custo total de aquisição. Eu acho que isso é bem importante, pensando que o produto final precisa ser competitivo, né? E o outro ponto, eu acho que é um bom desenvolvimento da base de fornecedores locais. E aí, quando a gente está dentro, especialmente do ramo aí das montadoras ou empresas que produzem produto final, né? Essas empresas, acho que elas têm um papel extremamente importante para desenvolver a base de fornecedores, né? Porque são geralmente as empresas que têm a demanda, que conhecem o mercado. Então, se elas conseguem desenvolver uma base de fornecedores localmente forte, competitiva, ela vai acabar ajudando esses fornecedores a estar expostos a mercados globais posteriormente também. Eu fui num congresso, trazendo um pouco mais só para a área agrícola, né? E a principal debate do congresso, um congresso de máquinas agrícolas, era esse da cadeia de suprimentos. Sim. E foi bem isso que eles trouxeram para nós ali, que tipo, o Brasil ainda tem um déficit, né, na cadeia de fornecedores locais, né? Então a gente tem que buscar muita coisa fora. E é uma coisa assim que, como eu não estou no dia a dia de compras, eu também não tinha noção assim. Eles trouxeram alguns dados e alguns setores que eu achava que tipo, o pessoal tá comprando aí, tá tranquilo para achar porque tem. E, né, nós como uma indústria pequena aqui, e realmente eles fui conversar com o pessoal ali depois e disse, não, realmente alguns setores assim a gente, né, dá demanda para procurar porque internamente a gente não encontra, então tu acaba indo para fora para procurar, né? Fizeram alguns exemplos ali da parte de hidráulico, uma coisa assim que eles falaram que tem que desenvolver mais. Claro, a gente tem muita questão da logística, acho que no Brasil também tu deve trabalhar bastante com isso, mas são dados bem interessantes, né? E trazendo outro dado aqui, a gente foi na Mercopar semana passada, né, da gravação aqui, e a gente viu muito chinês entrando, né? Muita coisa da China, assim, a gente até se espantou, porque as outras vezes que a gente ia não era tanto. Então eles também estão de olho no mercado aqui, que a gente vê que tem a tendência sempre a melhorar, né? Porque se eles estão vindo é porque tem coisa, tem, né? Oportunidade. Tem oportunidade. E também existe um pouco da retração do mercado chinês, né? No ano de 2023, o mercado, especialmente na parte de serviços, né, reduziu bastante. Apesar agora, os dados da semana passada mostraram um pouco de melhora,
Mas aí se você vai para a parte de construção, por exemplo, ainda existe uma crise imobiliária na China, né? Então o que acaba acontecendo? Reduz um pouco a demanda interna e as empresas acabam buscando outros mercados. O mercado brasileiro é um mercado muito bom, é um mercado que tem volume, é um mercado que consome muito produto de tecnologia também, né? Então existe oportunidade para desenvolver o mercado nacional, existe oportunidade para desenvolver os fornecedores da base nacional. E aí quando a gente fala em commodities, vamos dizer assim, mais focadas em matéria-prima, né? Toda a parte, por exemplo, de fundição, de peças de caldeiraria, tudo isso, a gente tem uma base de fornecedores muito forte. Mas quando você começa a entrar mais para a área de tecnologia, né? A parte de eletrônicos, inclusive a própria parte de hidráulica, que tem uma cadeia de suprimentos grande no Brasil, mas ela não tem uma cadeia completa, né? Então existem oportunidades, né? Especialmente quando você começa a entrar nos nichos de um pouco mais de tecnologia embarcada. E eu acho que né, voltando ao que a gente estava falando um pouquinho antes, acho que é um papel extremamente importante da indústria nacional ajudar a desenvolver essa cadeia de fornecedores para a gente ter uma cadeia competitiva, né, localmente, com lead times de compra menores do que importação, sem estar exposto a toda a questão de frete marítimo, longos tempos de transporte e tudo mais. Então, Márcio, falando nessa questão aí de importação e logística, né? Como a pandemia afetou tudo isso na tua visão? Sim. Eu acho que não tem ainda um consenso, né, de como que a pandemia afetou, vamos dizer assim, a indústria como um todo, né? Acho que existe, especialmente, né, na área de compras, né, acho que existe muitas opiniões, especialmente de quem estava, né, nas áreas de compras antes da pandemia, quem viveu a pandemia e quem está vivendo agora, né, a área de compras das indústrias. Eu acho que a pandemia trouxe algumas coisas, né? Vamos lá, a questão da relação de trabalho, né, entre a relação de trabalho virtual e presencial, acho que foi um ponto interessante, né? Nós temos exemplos de empresas que continuaram o processo de trabalho virtual mesmo após a pandemia e continuaram conseguindo entregar os seus resultados, entregar os seus produtos com qualidade. Tivemos casos onde algumas empresas voltaram ao trabalho presencial assim que ele foi possível, né? E eu acho que não existe um certo ou errado nesse ponto. Acho que existe a questão de como as empresas melhor entregam seus resultados, existe a questão de como é que está a maturidade do departamento, a maturidade das pessoas, a maturidade dos processos. Tá? Então, falando um pouco, né, em relação às pessoas dentro do departamento de compras. Falando em relação um pouco a fornecedores, né, e entrando mais, né, na questão de risco de fornecedores e gestão de fornecedores, eu acho que os times de compras acabaram vislumbrando restrições que eles não tinham visto antes, né? Então, acho que esse aprendizado aconteceu aí da pior forma, né? Falta de componentes, lead times de compra muito longos, né? Mas ele aconteceu mostrando o tamanho da cadeia de suprimentos, né? Que eu acho que era pouco visto em uma boa parte das empresas, né? Muitas empresas viam ali os seus fornecedores primários, às vezes a segunda etapa da cadeia de fornecimento, mas não enxergava a cadeia de fornecimento como um todo, né? E acho que a pandemia acabou trazendo isso. Então, acho que o que sai como saldo positivo disso é as empresas entenderam melhor as suas cadeias de fornecimento, elas entenderam melhor o quão longa essa cadeia pode ser, né? Elas também entenderam o quanto existe de risco dentro dessas etapas da cadeia de fornecimento. E eu acho que, né, linkando um pouco o que a gente estava falando, né, no desenvolvimento da indústria nacional, isso também levou diversas empresas a questionarem, né, o quanto é melhor comprar fora e o quanto é melhor desenvolver a indústria local. E eu acho que tem vários exemplos aí de que a indústria local, com o desenvolvimento em parceria com as montadoras, em parceria com as indústrias de equipamentos, ela pode ser tão competitiva quanto o mercado global. Então, acho que isso é um resultado positivo aí da pandemia. A pandemia ali, quem estava no setor de compra, se passou pela pandemia, né? Eu lembro que acho que aqui na indústria foi um dos setores mais requisitados, porque era
mudava do dia para a noite, preço, prazo, a gente querendo fabricar, então realmente, assim, quem passou pela pandemia pode virar professor agora, né? Ensinar como é que funciona o setor de compras. Com certeza. Asmars, quero te agradecer a presença aqui no GZ Podcast, né? Foi, acho que, um assunto aí que traz muita informação para a gente, realmente aí quem é da indústria vai aprender muito e vai ver que o setor de compras está mudando, né? É um setor, realmente, como tu disse, tem que ser mais estratégico, só vai ajudar toda a cadeia aí da indústria. Deixa o microfone aqui aberto para ti, acho que até antes não falou onde é que vocês estão situados também, se tu puder dizer para o pessoal. E tá convidado já de novo aí, quando quiser voltar para o nosso podcast, aí já deixa o convite aqui para todo mundo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, né, falar aí de temas tão relevantes, né, indústria, compras, né, departamento de compras, suprimentos. A Giri fica localizada em Porto Alegre, a gente tem um escritório lá no Instituto Caldeira, que é um hub de inovação em Porto Alegre, bem legal. Para quem não conhece aí o Instituto Caldeira, convido a ir conhecer lá em Porto Alegre. E deixo o convite aberto aí, então, para quem estiver ouvindo, vendo a gente, que tiver interesse em ou necessidade em algum serviço na área de suprimentos, desde uma parte aí bem operacional até transformar a área inteira de compras, entre em contato aí com a gente. O Giri está à disposição, aí você pode nos encontrar aí na internet, LinkedIn, estamos à disposição. Coisa boa. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de conversar. Que bom, então. A gente agradece novamente aí a Giri, né, pela participação e deixa o convite aí, pessoal que está assistindo e ouvindo, a conferir os outros episódios do GZ Podcast. Até mais. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.